Bom dia, turma. Hoje vamos falar um pouquinho sobre rochas, tá? Vou abrir aqui o material, né, para a gente começar a nossa aula falando sobre rochas, né? Então, a gente falou um pouquinho já sobre litosfera, né? Sobre essa esfera da Terra que é tão importante para a gente, que é o solo, tá? E sobre a construção, né, dessa litosfera. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma palavra, né, que a gente escuta muito falar, que são rochas, tá? Então, o que são rochas, né? Só para ficar mais fácil para vocês, no dia a dia, normalmente, nós não chamamos rocha, né? A gente chama de pedra, né? Onde é que é essa pedra? Deixa eu olhar essa pedra, tá? Então, a pedra, ela é um fragmento de uma rocha, né? Um pedaço de uma rocha, tá? E existe inúmeras variedades de rocha, tá bom? Então, a gente vai aprender aqui o conceito de rocha, né, na geografia, tá? Que aí a geografia estuda essa ciência, tá? Que é a geologia, que é o estudo das rochas, tá bom? Então, quando você escutar a palavra geologia, lembra de quê? Estudo das rochas, tá? Então, rochas são definidas como qualquer agregado natural sólido, composto de um ou mais minerais e constitui parte essencial da crosta terrestre. Então, né, todo mundo aí, tenho certeza que já pegou uma pedra na mão e isso era um fragmento de rocha, ok? Então, as rochas, gente, ela tem uma divisão. E aí, a partir de agora a gente vai estudar um pouquinho sobre como são divididas as rochas, ok? Ó, a primeira rocha a se formar no mundo é a rocha magmática, tá? Quando o magma, que é a segunda camada da Terra hoje, né? A primeira camada é a crosta terrestre, a segunda camada, tá? É a parte do manto, onde tem o magma, né? E nós temos ainda o núcleo, que é a terceira camada da Terra. Então, logo no início, de acordo, tá, com a geografia, de acordo com a ciência, né, com o estudo científico, a Terra tinha o núcleo e o manto. E esse manto, que é composto por magma, começou a se solidificar, formando um continente único que nós chamamos, né, de Pangeia, ok? Então, esse magma solidificado é chamado de rochas magmáticas. Por isso que nós dizemos, gente, que a rocha magmática é a primeira rocha do planeta Terra, né? A gente chama ela como rocha mãe, tá bom? Então, as rochas magmáticas têm origem no magma, tá? Que pode sofrer um aquecimento lento, que é o caso do granito, ou rápido, que é no caso do basalto. Normalmente, gente, tá? O arrefecimento, né? Ele é lento quando isso ocorre do lado de dentro da rocha, que a gente chama de rocha intrusiva, tá? E normalmente é rápido quando a gente fala sobre a questão do lado de fora da rocha, né? Que é o que a gente chama de extrusiva, que é o caso de quem? Do basalto, tá? Então nós temos aí o granito de um lado, né? E o basalto do outro, tá? Professor, essas rochas ainda são construídas hoje no nosso dia a dia? Sim, tá? Quando um vulcão ele entra em erupção, tá? Esse magma ele é resfriado do lado de fora, tá? Normalmente de forma mais rápida, principalmente quando tem contato, gente, com a água.
e vai formar as rochas magmáticas. Por isso que hoje nós ainda temos sim a construção tanto do granito como do basalto, ok? O segundo tipo de rocha, ele vem e o nome é chamado de rochas sedimentares. Essas rochas, gente, ela precisa de outra rocha, tá? Então a rocha sedimentar, ela precisa do sedimento, que é o que? Grãozinhos pequenininhos de rochas, tá bom? Ela precisa desses grãozinhos de rocha para, com milhões e milhões de anos depois, ir acumulando de grão em grão, de grão em grão, e aí milhões de anos depois formar uma rocha. É uma rocha sedimentar, tá? Normalmente, gente, a rocha sedimentar, ela é feita por grãos, né? Como eu falei aqui, tanto pode ser grãos, tá bom? De areia, como pode ser grãos também de parte vegetal ressecada, madeira ressecada, folha ressecada, tudo isso vai ajudar nas rochas sedimentares. O conceito que tem aí fala assim, são rochas que têm origem na alteração de outra rocha, como eu falei, né? E os exemplos, a areia, a argila, né? Aí ele fala aí um pouquinho sobre o calcário, tá? Que tem origem, né, na questão das conchas, ó, questão, né, animal também ajuda nesses sedimentos, tá bom? Uma das rochas sedimentares que a gente conhece muito, né, tanto a areia como a argila, é também aquela parte dos arrecifes, né, que a gente encontra aqui no nosso litoral. Ali também é uma rocha formada por sedimentos, ok? Tá bom? Então a rocha sedimentares, ela precisa de uma outra rocha para ser construída. E essa rocha normalmente foi a rocha o quê? Magmática, né? Então, o vento, a chuva batia nessa rocha magmática, tá? Levava poeirinhas e concentrava essa poeirinha em outro lugar. E com o passar de milhões e milhões de anos, se formaram as rochas sedimentares, ok? E por último, gente, nós temos as rochas metamórficas. As rochas metamórficas são as rochas mais interessantes. Eu digo sempre que a palavra metamorfose, né? Rochas metamórficas, metamorfose, ela vem da palavra transformação. Normalmente quando a gente fala assim de metamorfose, o pessoal lembra muito da questão de quem? Daquela largatinha, né? Que entra no clausulo e vira uma linda borboleta. Ou seja, houve uma transformação. Com rochas não é diferente, gente. A rocha metamórfica se originam a partir de rochas que já existem, como no caso as sedimentares e as ígneas. Tá vendo que uma rocha depende da outra? A única que não depende de ninguém é a rocha magmática, porque ela foi a primeira, tá? As outras rochas, se ficar sedimentares, depende, tá, de outras rochas, e a metamórfica também, né? Então a metamórfica é uma transformação de uma rocha para outro tipo de rocha, tá? Professor, o que causa isso? Tem falando aqui, ó, devido ao efeito da pressão e da temperaturas altas, essas rochas mudam as suas características. E aí eu trouxe essas mudanças para que a gente pudesse ver, ó. O granito, com o passar de vários e vários anos, tá, recebendo pressão atmosférica, temperatura, né, a questão da chuva, ela transforma aí no que a gente chama do gneiss, tá? O arenito se transforma em quartzito, tá? E aí, ó, o que é que ocorre? O calcário, né, se transforma aí no mármore, ó. Olha as transformações que a gente consegue ver, tá bom? Então essa é a partezinha que a gente finaliza de rochas. Mas tem ainda um resumo aqui para vocês, ó. Quantos são os tipos de rochas? Magmáticas, sedimentares e metamórficas. Magmática, solidificação do magma em profundidade ou na superfície, né? Granito e basalto. Sedimentares, deposição de materiais resultantes da alteração de outras rochas ou da atividade dos seres vivos, como eu falei para vocês, né? Tá? Onde vai se compactando.